Fala galera do Muito Mais Que Amor, saudações alvinegras para todo mundo, deu vozão, hein? Grande vitória do Alvinegro ontem na Arena Castelão, Ceará 1-0 contra o Vila Nova. Vila Nova que até então era o líder da competição, né? O time que só tinha perdido 3 vezes durante o campeonato, que só tinha tomado 6 gols. Não à toa foi tão difícil o Ceará marcar o seu gol ontem, mas pelo lado positivo, do nosso lado, vale falar que o Ceará foi um time que buscou esse gol durante toda a partida. O Ceará de Guto Ferreira já se mostrou um time bem mais organizado, bem mais consciente do que precisa fazer em campo para conquistar os seus resultados, né? Teve do outro lado, como eu já falei, um adversário muito difícil, um adversário que dificultou muito a vida do Ceará. Era até difícil chegar no gol do Vila Nova, né? E dá para entender também o porquê desse time ter tomado pouquíssimos gols durante essa Série B. O Ceará soube ter paciência de não desistir de buscar esse gol, né? Porque paciência às vezes até faltou em alguns lances para finalização, mas no contexto do jogo no geral, o time soube persistir, o time não desistiu de buscar esse gol e saiu coroado ali no final. O gol do Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio voltando de lesão, foi titular ali ao lado do David Ricardo e conseguiu marcar o gol que nos deu a vitória, que nos deu esses 3 pontos, que nos colocou na 8ª posição. O Ceará subiu 3 posições na tabela, né? Agora é o 8º lugar, estando agora somente a 4 pontos do G4, faltando um jogo ainda para terminar o turno. A gente não consegue mais terminar o turno no G4, mas a gente pode encostar um pouco mais, apesar de ser um jogo difícil, que a gente vai falar aí mais pra frente, que é esse jogo de domingo, 15h30, contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. E o Ceará agora tá a 4 pontos do G4, tá a 6 pontos do líder, né, que é o Vitória. A Série B ela começa a dar uma embolada, aquele G4 que estava num ritmo de pontuação alucinante começou a oscilar. Então esse é o momento do Ceará manter o ritmo, manter a pegada, continuar pontuando, continuar crescendo no campeonato, né? Vale salientar também que a gente precisa aproveitar essa reta final de janela aí, contratar principalmente opções para o ataque, sabe? Opções de lado. Ontem o time sentiu muito, a gente teve um Eric muito participativo, que busca muito o jogo. Até a própria equipe, dentro da dinâmica da partida, entende isso, né? Ela busca o Eric a todo momento. E o Eric, apesar de ter participado muito, ele cometeu alguns erros, principalmente na hora ali de decidir em frente à área, né? Passes errados, um drible a mais. E isso complicou também para o Ceará. O Janderson, por outro lado, apesar de querer muito, ter muita velocidade, tudo, acaba que ele não consegue ser tão positivo, sabe assim, falar tão direto. Ele não consegue produzir aquele lance que vai gerar um perigo para o adversário. Ele erra muito. E você olhar para o banco, ter o Pedrinho, ter talvez um Pulga, que é o caso que não estava ontem, mas que são garotos que, até como o próprio Guto falou ontem na coletiva, são garotos que a gente precisa tirar um pouco da pressão em cima deles. Eles vão precisar do tempo deles para ajudar. São jogadores que têm qualidade? Tem qualidade, mas são novos, são garotos que estão começando agora a vida profissional de jogador. Então não vai ser eles que a gente tem que depositar todas as nossas esperanças, né? A gente precisa reforçar também. Mas voltando ao jogo de ontem, foi um jogo bem seguro, um jogo que o André Luiz ainda fez uma boa defesa, né? Acho que foi o chute do Guilherme Paredes. O André Luiz desviou ali na ponta dos dedos, acabou que o juiz depois até marcou impedimento. Eu não sei se em caso de gol, eu acho que aquele lance ia valer, se eu não me engano. Eu fiquei com a impressão do Luiz Otávio estar dando condição. Mas vale aí a defesa do André Luiz, que se mostrou bem seguro, se mostrou um goleiro que a gente vai poder contar quando for preciso, um garoto da base do Ceará e que soube aproveitar muito bem a sua oportunidade de titular ontem, pela primeira vez, né, nesse ano, e assim, pela primeira vez com o time titular profissional, porque ele só tinha jogado Campeonato Cearense com o time sub-20, e o André foi muito bem, tá aí no meu pódio dos 3, os 3 melhores da partida. Eu vou colocar ali André, o William Maranhão, gostei muito da partida do William Maranhão,
E o primeiro, cara, na verdade eu vou colocar como o Guto, porque eu acho que o time conseguiu se apresentar como um todo melhor, sabe? O coletivo do Ceará foi melhor do que as participações individuais. E isso eu acho que é muito dedo do treinador, da proposta do Guto Ferreira, que apesar do time até ter caído um pouco após as substituições, mas isso diz muito mais sobre as opções que a gente tem, porque o Guto não reinventou nada, o Guto trocou 6 por meia dúzia e caiu o nível porque o nível, enfim, é esse, sabe? Ele não iria conseguir melhorar com o que ele tinha no banco ontem. Então eu boto esse um melhor aí no coletivo. Eu acho que o Ceará ontem foi melhor no coletivo do que nas atitudes individuais de cada jogador, né? David Ricardo também foi muito bem. Volta a bater nessa tecla. Eu não sei como é que o David Ricardo tem tantas poucas oportunidades como titular nesse time do Ceará. Ele talvez seja o nosso melhor zagueiro. Vai cometer falhas como já cometeu? Vai. Isso faz parte do jogo. Mas nos nomes que a gente tem, talvez o David Ricardo seja o melhor nome que a gente tem de opções para defesa. E eu não entendo ele ter poucas oportunidades. Eu acho que o David agora tem tudo para se firmar como titular do Ceará, né? Do outro lado tem o Luiz Otávio, que ontem sentiu falta de ritmo também. Algumas disputas de bola, ele tentou proteger ele com o corpo e até perdeu. Mas é um cara que a gente conhece e sabe que, apesar da idade, apesar de tudo isso, é um cara que não falta entrega, é um cara que dá o sangue ali pela camisa do Ceará, né? Tá pertinho de completar 300 partidas pelo Alvinegro. Então é um cara que tem que sim ser valorizado, sua história. E ontem foi fundamental, marcando o gol que nos deu a classificação. Que nos deu, quem sabe, né? Lá na frente a gente vai olhar e vai dizer: se lembra daquele jogo lá contra o Vila Nova? Foi fundamental para a classificação aqui no final do ano. Mas por enquanto é um gol que nos deu 3 pontos, né? Que nos deu uma vitória muito importante. E agora é pensar no restante da Série B, é pensar em encurtar ainda mais essa vantagem que o G4 tem sobre a gente hoje e chegar aí para o segundo turno brigando, buscando essa vaga na Série A. Queria, já aqui no final do vídeo, pedir a vocês, quem chegou até aqui, já deixar o like, não esquece, é muito importante para a gente que você deixe o like e se inscreve também no canal. Se tu tá vendo esse vídeo, não conhecia o canal, ou se já viu o canal, dá uma conferida aí também se tu já é inscrito. Se não for, já tá com o dedo aí em se inscrever e vem com a gente, beleza? Ativa as notificações também para tu ficar ligado sempre que sair um vídeo novo, uma live aqui do nosso canal. Valeu demais quem chegou por aqui, grande vitória, 3 pontinhos na conta. O momento ainda tá engatinhando aí uma sequência positiva, mas já são... com o Guto foram 4 jogos, 12 pontos, 7 conquistados, né? Então a gente ainda tem um jogo desse segundo turno aí, e nesse primeiro turno, e vamos ver como é que a gente vai se sair lá no Rio Grande do Sul. Valeu demais, galera, que chegou por aqui. Saudações do Muito Mais Que Amor. Muito mais que um vício.